Alô, fala Deus. Vai me abençoar a vida da irmãzinha hoje? Ah, Senhor, sei. É para me orar por ela. É para me falar para ela que a bênção dela está chegando? Ah, sim, Deus, tá bom. Vou falar para ela aqui agora, tá bom? Já tô mandando o seu recado. Recantarébia, samaramarebia. Esquiturimarébia, de siriparébia, de pereperébia, de bereberébia. Meus queridos amigos, nós temos visto muita gente brincando com as coisas de Deus, usando o celularzinho para falar com Deus. Ei, fala Deus, fala que teu servo ouve. Nós temos visto pessoas gerando inferno para si mesma aqui na terra, brincando com as coisas de Deus, fazendo do mundo espiritual uma piada sensacional. E muitas outras pessoas, hipócritas, gente que, ao tentarem se aproximar do Deus eterno, estão se afastando dele, por crerem em homens que não têm compromisso com o reino celeste, com o plano espiritual, com a vida que vem depois dessa. São, na verdade, ateus do mal, ateus malignos. Porque o bom ateu, ele vai estudar, viu? Ele conhece isso aqui. Não vai pensando você, o pastor Boca de Sapo, que você vai confrontar a Bíblia Sagrada com um ateu, né? Um que verdadeiramente estudou o livro sagrado, conhece Mitra, conhece a história do cristianismo, conhece os pais da igreja, conhece as religiões antes do cristianismo, né? As muitas religiões que ajudaram na formação do cristianismo, que você vai chegando e vai falando qualquer coisa e eles vão te engolir. Não, eles conhecem muita coisa assim. O problema deles, opinião particular minha, sem desrespeitar aos tais, é que Deus está além do livro. O livro é só um norte, só uma coisa humana. Deus está muito além disso aqui. Bom, mas eu estou falando sobre aquele ateu do mal. O ateu do mal é aquele que não acredita em Deus e vive do engano daqueles que acreditam. A gente tem visto muita gente usando o engano, né? Esses dias eu vi um pastor, um líder espiritual com o telefone na mão. Fala Deus! Eis que teu servo está te ouvindo. Pode falar que eu vou falar, vou passar o recado para a irmãzinha. Meus irmãos, o que é que temos feito da nossa fé? No que tem se tornado isso? Virou uma brincadeira de Simão. Já brincou de Simão? Simão mandou fazer. O pastor é o Simão e o resto são os seus comandados, né? Temos hoje uma brincadeira na igreja que agrada a todo mundo. A pessoa sai da casa dela para ir brincar de Simão na igreja. E quem é o Simão? Simão é o Jesus ali presente, que é o pastor. Que se você não sabe, o pastor é uma representação do Cristo, de Jesus o Cristo, né? Então ele é o Simão ali na igreja. E aí a gente vê essas patifarias de porque puchuchu tchá-tchá-tchá, porque daí Deus vai fazer um puchuchu tchá-tchá-tchá e tchá-tchá-tchá pupupu e depois pepepe parará e tuchuchu tchutchu, porque daí o tchuchu tchutchu e você tá lá ouvindo essa baboseira e achando que Deus está envolvido nesse tipo de coisa. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus sinaliza fazendo uma rela tipo de condoconga. Irmãos, é muito importante que você entenda que Deus está com você o tempo todo. Que Deus vê tudo o que você faz e vê o que você precisa, mas não pode nos abençoar enquanto formos meninos na fé, guiados por ventos de doutrinas humanas, por dogmas humanos, por feiticeiros travestidos de santos dentro da igreja. É muito importante que a gente entenda que o Espírito Santo habita conosco. Ele convenceu o homem do pecado. Quem convence o homem do pecado? Espírito Santo. Quem convence o homem do juízo? Espírito Santo. E da justiça? Espírito Santo. Ele habita conosco o tempo todo. Está conosco o tempo todo. Mas para operar nas nossas vidas, é preciso da sua permissão. Só vai ter a sua permissão quando você deixar de ser menino.
quando tu deixar de ser hipócrita, quando tu deixar de ser pequeno. Pensa bem, o pastor não é melhor do que você. Pastores morrem de câncer, morrem das piores doenças, de acidentes, cometem pecados dos mais variados possíveis, porque são homens propensos aos mesmos pecados, aos mesmos erros. Não tem um justo sobre a terra. Somos todos pecadores em busca de redenção. A palavra de Deus declara que quando o homem chegar à estatura de perfeição, ele haveria de ser retirado. Não tem estatura de perfeição. Somos todos falhos. Não vai acreditando piamente, cegamente, nas palavras de um líder espiritual que tem um livro na mão que muitas vezes não se revelou. Um livro que ele não entende. Um livro que ele vê muitas vezes como quem diz assim: nossa, esse troço é muito grande. Ai, meu Deus. E é grande. Meu Deus do céu, o que é isso? Jesus. Pega aqui um versículo, mistura com outro, pega um pedacinho de outro, para a gente fazer uma nova mensagem, porque eu não entendo essa que é a questão. Estamos vivendo isso. Você só vai para o inferno se você não... Estou falando de inferno, vou retirar a palavra inferno. Você só vai viver o inferno na terra se você não observar os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos do Mestre, que são o caminho, a forma de nos levar, de nos colocar num lugar alto e seguro, ou seja, debaixo das asas do Senhor. Para com esse negócio, gente. O sujeito pegar um telefoninho de plástico, de brinquedo e falar: alô Deus, fala Deus! Um celularzinho. E você tá ali ouvindo esse idiota. E você tá ali achando que esse sujeito está servindo a Deus. O outro vai lá no mato, começa a quebrar mato e se achar bom, diz que é perseguido. Ô hipócrita, você não sabe o que é ser perseguido. Perseguido não é um bando de palhaço falando mal de você, não. Hipócrita, ser perseguido é o que está acontecendo na China, nego matando o sujeito lá porque está falando da grandeza de Deus. É o governo de um país se levantar contra aqueles que falam sobre Deus porque tem medo de perder o domínio. Nós não somos perseguidos não, gente. Nós somos mal compreendidos. E quando somos mal compreendidos, temos grande parcela de culpa nessa incompreensão. Quando fazemos a obra de Deus por dinheiro, o nosso negócio é grana, é troco, é dinheiro, estamos fazendo a obra de Deus perecer. Não é Deus e nem o capeta, é nós, é você, é eu. Quando agimos dessa forma. Somos mal compreendidos pelos ateus porque não temos muitas vezes argumentos sólidos para rebater a sua crítica. Aí ficamos naquela hipocrisia, naquela mentirada. Se você está dizendo que Deus não existe, então prova para mim que ele não existe. Isso é uma conversa tão de um moral tão pequenininho, quando você vem me dizer assim: olha, prova para mim que Deus existe ou que ele não existe. A prova que Deus existe é o fato de você estar em pé. Por quê? Porque o fôlego de vida que há em você é Deus em você mesmo. Quando esse fôlego de vida for retirado, daí então Deus não está mais, porque não tem mais vida. Acabou-se a vida, pereceu-se a vida, Deus não está mais ali, não anima mais aquele corpo. Aí essa consciência que ele está vai até o Senhor. Isso não é o mérito da questão. Quando vemos esse Espírito Santo, que de santo nada tem de Umbanda, de um Quimbanda, meu respeito a Umbanda e o Quimbanda, dentro da igreja, travestido de cristianismo, travestido de Espírito Santo, de santidade, quando na verdade você vê essas pessoas rodando feito um bicho assim, e aquele parafuso aí remete, fazendo aquela barulheira toda. Depois você vai ver a vida dessas pessoas. Vida destruída, filho nas drogas, filho na prostituição, marido na quarta, quinta mulher, a mulher no quarto, quinto homem. Uma desgraça, uma miséria. Espírito Santo, Espírito só se for do capeta que se santificou, porque esse de santo não tem nada. É o nosso testemunho, meus queridos, do dia a dia. Quantas vezes nós vemos pastores, até vi um pastor que disse: eu ouvi foi da boca do peste. Crente, ele não é peste. Quando eu vou nas igrejas, eu faço o povo chorar. Porque ali tem que haver arrependimento.
Não, meu querido, você está massageando o diabo do teu próprio ego. Sentindo prazer na tristeza do teu irmão, sentindo prazer na miséria do outro e se achando santo. Tu é perturbado, doente espiritual, doente mentalmente falando, doente, doença mental. Vai se encher de perturbações mental se continuar pensando assim. Nós fomos chamados para abençoar uma pequenina parcela de uma ovelha em cada 100 que estava fora do aprisco. Porque 99 era justa, era uma pecadora, para abençoar e trazer aos pés do Senhor. Mas o que fazemos? Preferimos enganar e tomar o dinheiro, preferimos enganar e encabrestar essas pessoas, deixá-las debaixo do nosso pé como se fôssemos santos. Porque eu sou santo, santo. Uma salva de palmas para Jesus. Quantas vezes, até eu mesmo, quando estava à frente de obras, pedi, não, pessoal, vamos aplaudir o Senhor. Mas, na verdade, depois eu fui percebendo que aquilo não é para o Senhor, não. É para massagear o ego de meia dúzia de pessoas que se acham dignas de santidade, para que eles elevem o seu espírito, para que melhore a pessoa. Olha como estou gostando da minha mensagem. Olha como gostaram da minha música. O músico gosta muito disso, né? Olha como gostaram. Aplauda Senhor uma ova. Aplauda eu. Não é isso? É ruim ouvir isso, irmão. Mas isso vai te livrar do inferno, do laço do passarinheiro, da seta que voa de dia. Isso vai te livrar de fazer um vínculo com entidades espirituais que estão à nossa volta e nós não conseguimos ver. É só isso. Libertar. Ser livre, liberar. Esse é o convite de Jesus. Jesus sempre foi contra a religião. Chegou a dizer o seguinte: vós tendes por pai o diabo. E agora? Vós tendes por pai o diabo. Disse aos sacerdotes. Disse àqueles que apregoavam nos templos: vós tendes por pai o diabo. Por quê? Porque quando uma pessoa pensa em escravizar mentalmente outra, ela não está fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja livre e que você entenda que você é templo do Espírito Santo. Que Deus, ele habita em você. Que essa palavra é errante. Tem erros aqui. Que essa palavra é só um norte espiritual. É só um norte, é só um guia para você se aproximar de Deus. E que a palavra de Deus se escreve dentro do seu coração, a todos os dias. Se escreve no seu coração conforme a consciência lhe vem. Conforme vai vindo consciência das grandezas de Deus na sua vida, a palavra de Deus vai se escrevendo dentro de você. É importante entender que Deus não fica de rabalabalabaxabarabalabala, não. Texto não. Que Deus não fica de retetetetetê e que nem fica em telefone. Fala, Deus! Ó Deus! Sabe quem que é o Deus dele? O Deus dele é o vento, o ventre. O Deus dele é a sua atenção. O Deus dele é aquilo que ele criou para si mesmo. Deus é muito mais, mas muito mais do que aquilo que você possa mensurar na sua mente. Eu sei que esse vídeo não vai agradar muitos não, né? Afinal é uma crítica, né? E se tem uma coisa que nós evangélicos não gostamos, é da crítica. Porque a crítica te coloca na parede e te espreme entre a verdade e a mentira. Os filhos da verdade sempre vão buscar pela verdade, mas os filhos da mentira sempre vão primar por manter as pessoas presas à mentira. Filhos de Mitra, eu convido vocês a conhecer Yeshua HaMashiach, o Filho do Rei Eterno, do Deus Eterno. Vem comigo, Igreja Virtual Jailton Góes.